sei se vocês perceberam, mas o ano já está quase acabando. Quarta-feira, agora, essa quarta que passou, eu conversando com os irmãos que vêm de costume, às quartas-feiras, e relembrei a cada um dos irmãos um desafio que eu coloquei diante de cada um, na última quarta-feira do ano de 2016. Os irmãos que estavam presentes ali lembraram qual foi o desafio que eu fiz com os irmãos que estavam presentes na última quarta-feira, no último culto de oração do ano de 2016. Eu falei para os irmãos, meus irmãos, o ano de 2017 já está quase acabando. Não tinha nem chegado o ano, né? Eu estou brincando com vocês para vocês entenderem como o ano vai passar rápido. E o desafio que eu quero colocar diante de cada um dos irmãos é que você pegue este papel. Então eu tinha trazido papéis e canetas e falei, escreva aquilo que você tem como desafio para o ano de 2017. Aquilo que tem te incomodado, aquilo que você sonha, aquilo que você clama a Deus que Ele entre com providência. E você escreva isso no papel. E quando eu comecei a relembrar isso, quarta-feira, então vários irmãos começaram a rir, né? E eu falei, talvez você tenha aquele papel na sua Bíblia. E você vai poder relembrar hoje, agora chegando já pertinho do final agora do ano de 2017. Então eu desafiei os irmãos para a partir da próxima quarta-feira a gente ouvir testemunhos em relação às bênçãos que Deus tem feito durante o ano de 2017. Talvez como resultado exatamente, não por uma forma mística especial, né? Porque aquele papel era um papel ungido pelo pastor. Tem nada a ver. Ai de mim, né? Se fosse depender disso, misericórdia. Mas não com uma forma mística, mas uma forma de reconhecimento e gratidão por tudo que Deus tem feito na vida da gente. Então, a partir da próxima quarta-feira, os irmãos que têm algo a compartilhar, a gente vai poder ouvir alguns testemunhos a partir da próxima quarta-feira. Mas aí no decorrer do ano, no decorrer das nossas vidas, certamente tem alguma situação que tenha marcado a tua vida. O apóstolo Paulo, ele nos é uma das grandes referências do cristianismo. E eu quero deixar um versículo só, que o apóstolo Paulo deixou registrado na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 17. Gálatas, capítulo 6, verso 17. Peço então que você acompanhe a leitura, que depois você possa desligar o seu celular ou se concentrar na palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, apenas o verso 17. O apóstolo Paulo coloca então as seguintes palavras: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Sem mais. Não tenho mais nada a declarar. Não tenho mais nada para falar. Que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Oremos. Deus e Pai amado, a Tua palavra, Senhor, que foi lida neste momento. E nesta reflexão, Senhor, nesta noite, nós possamos entender a Tua palavra. E que ela transforme os nossos corações. Que essa palavra encontre morada, Senhor. Que
que nós possamos sair daqui nesta noite diferentes, desejosos de sermos pessoas melhores a cada dia. No nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele se tornou uma grande referência no cristianismo. O apóstolo Paulo, antes conhecido como um tal de Saulo, camarada bonzinho, tranquilo, nada perseguidor do evangelho. Ele só queria ver os crentes mortos, porque ele era um perseguidor nato do evangelho. Esse tal de Saulo, conhecido então como Saulo de Tarso, ele teve um encontro no caminho de Damasco, quando o Espírito Santo falou ao seu coração, e ele teve a sua vida transformada pela palavra de Deus. A partir de então, nós vemos vários relatos na palavra de Deus sobre esse camarada chamado agora como Paulo, discípulo de Jesus, conhecido, um incentivador do evangelho, um proclamador da palavra. Camarada agora que passou antes como perseguidor, passou agora a ser perseguido por causa da palavra. E por causa da perseguição da palavra, do desejo que ele tinha em ver a palavra de Deus crescendo, sendo proclamada, ele sofreu muitas e muitas situações adversas, situações que não era certamente da vontade dele. Então ele escrevendo aqui nesta carta aos Gálatas, as pessoas estavam discutindo sobre situações, para variar. Qualquer semelhança nos dias atuais é mera coincidência. Mas para variar, as pessoas estavam discutindo assuntos religiosos. O que era mais importante, se era alguém ser circuncidado, se era alguém não ser circuncidado. O apóstolo Paulo, ele escreve várias situações na carta aos Gálatas. E ele encerra esta carta. E nós podemos perceber a partir do verso 11, desse mesmo capítulo 6, que o apóstolo Paulo ele não estava tão tranquilo naquilo que ele estava falando. Ele não estava falando com tanta mansidão. Ele já coloca: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Ele queria dizer assim, ó, eu estou escrevendo aqui no WhatsApp de vocês, colocando um asterisco antes e um depois. Colocando um underline antes e um depois da frase que eu quero destacar. O apóstolo Paulo estava dizendo, ó, eu quero chamar a atenção de vocês para tantas bobagens que vocês se preocupam constantemente. Então eu encerro essa carta falando, sem mais para esse momento, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. A Bíblia, a mensagem, fala de um modo bem claro, o apóstolo Paulo falando, francamente, não quero mais ser incomodado com essas disputas. Tenho coisas mais importantes para fazer, como viver a fé com seriedade. Trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Meus irmãos, quantas vezes, de um modo semelhante, a gente se preocupa com tantos detalhes, tantas situações que às vezes não levam a lugar nenhum. O apóstolo Paulo, ele tinha propriedade naquilo que ele estava escrevendo, que um pouquinho antes, lá na carta aos Coríntios, ele falando lá aos Coríntios, na sua segunda carta, quase que não sai, né? Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele relatando tudo que ele já tinha passado, os sofrimentos dele.
Ele escreve com uma convicção sobre reino. Ele escreve com uma convicção sobre aquilo que Deus tem preparado. Tinha preparado para a vida dele, para a vida dos cristãos lá em Coríntios e para as nossas vidas hoje. Então ele escreve: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que todas essas situações, do que tudo aquilo que tem te incomodado. O apóstolo Paulo, ele tinha propriedade no que ele escrevia. Interessante quando a gente lê esse versículo, né? Sofrimentos leves e momentâneos. Talvez aquele problema, aquela marca, aquela dor, aquele sofrimento que a gente vive hoje, não chega nem ao dedo mindinho daquilo que o apóstolo Paulo sofreu. Esses sofrimentos leves e momentâneos que o apóstolo Paulo coloca, alguns deles também ele deixou registrado em 2 Coríntios 11, a partir do verso 24. Ele colocou alguns desses leves e momentâneos sofrimentos. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportando frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Esses foram alguns dos leves e momentâneos sofrimentos que o apóstolo Paulo tinha convicção de que nada, apesar de ter enfrentado ou de estar enfrentando esses sofrimentos, nada disso se compararia com a glória que estava reservada para ele. Quais são as marcas, meus irmãos? A pergunta que eu quero deixar para você. Quais são as marcas que você tem enfrentado? O apóstolo Paulo, ele colocou aqui, deixou registrado, tudo indica, diante daquela discussões bobas, sem sentido, que não levavam a lugar nenhum. Discussões que as pessoas estavam preocupadas com detalhes, com aparência, com vida vazia, que até hoje se discute nas nossas igrejas. E ele colocou que de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. De nada vale você estar preocupado com situações inúteis. De nada vale você se preocupar com situações que não vão te levar a lugar nenhum. Não vão te levar a lugar nenhum. O que importa é a gente ter as marcas de Cristo Jesus na nossa vida. Quando eu falo de marcas, certamente, talvez você tenha no seu corpo como eu tenho. Eu não fui um menino tão bonzinho na adolescência, né? Minha carinha de anjo hoje, né? Não é tão simples assim. Aprontei na minha adolescência e eu tenho uma marca no meu joelho, uma cicatriz grande, da qual eu fugi da minha mãe e do meu pai, porque se eu me apresentasse daquela forma, com certeza eu teria tomado vários pontos no meu joelho. Quando um dia eu estava andando de bicicleta com um amigo, e a gente foi, ele na garupa, né? E eu falei, quem anda de bicicleta sabe. Quando você está pilotando a bicicleta, quem está no garupa fica quietinho, não é assim, Antônio? Porque a gente que tem que
demonstrar o equilíbrio, né? Você está pilotando a bicicleta. E o meu abençoado amigo, quando eu fui fazer a curva, ele jogou o corpo dele junto. E a queda foi bonita. E a gente caiu em cima de um carrinho de mão, todo enferrujado. Todo enferrujado. Hoje eu fico lembrando do perigo, né? Perigo não só do corte, mas o perigo até de pegar um tétano. E quando cortou a minha perna, aquele corte profundo que ele não sangra, que vai lá naquela carninha branca, arde. Você chama a sua mãe e fala: mamãe, que dor, eu quero minha mãe. Mas quando eu cheguei perto da minha mãe, não vou esconder aqui, né? Porque senão ela vai querer me levar no médico. E quando passa toda essa situação que a gente lembra, e talvez você tenha alguma marca no seu corpo, que hoje você, assim como eu estou relatando aqui, você relate rindo, porque já passou aquele momento. Mas quando você olha para a marca, você lembra o que aconteceu. Quando você olha para aquela cicatriz, você lembra o que aconteceu. Talvez aquilo não te incomode mais, talvez aquela marca não vai doer mais na tua vida. Talvez aquela marca não mexe mais com o teu coração. Mas aqui eu quero dizer para você, que você reflita nesta noite. Quais são as marcas que você traz no teu corpo? Não a marca de cicatrizes que te incomodam ou te incomodaram no passado. Mas quais são as marcas de Cristo Jesus, de uma vida regenerada, de uma vida transformada, de uma nova vida que você demonstra? Quais são as marcas que você tem demonstrado a cada dia? Meus irmãos, a palavra de Deus, e a gente estudou hoje pela manhã, hoje que a gente comemora o dia da Bíblia, o livro sagrado, do qual a gente entende como a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia fala de tantas situações diretas e retas. Não fala que a gente vai viver num mundo perfeito, mas a Bíblia nos traz constantes regras de fé e prática para o nosso dia a dia. Por exemplo, nós somos desafiados pela palavra que nós podemos nos irar. Eu e você, comigo não é diferente. Mas nós não devemos pecar. Irai-vos, mas não pequeis. A palavra de Deus, ela nos traz tantos e tantos desafios, constantes desafios para a vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo coloca aqui essa realidade de tudo aquilo que ele viveu. E certamente, literalmente, no seu corpo tinha marcas das quais ele demonstrava uma nova vida com Cristo. Porque ele sofreu as consequências literais e físicas de ser um proclamador da palavra. Hoje, dificilmente, você tem alguma marca no seu corpo. Hoje, dificilmente, você tem alguma marca que é como consequência de você pregar ou viver o Evangelho. Mas talvez você tenha marcas hoje, não marcas físicas, mas talvez você tenha marcas hoje no teu coração. Talvez você tenha marcas hoje na tua alma que tem te incomodado. Talvez tenha marcas na tua vida que você não consegue superar. E são marcas que não trazem lembranças de Jesus na tua vida. São marcas que não proclamam a palavra de Deus. São marcas que não divulgam o Evangelho. A palavra que eu quero que você entenda nessa noite, que nós podemos ter marcas em nosso corpo, em nossa alma, em nosso coração,
em nossa vida. Mas que essas marcas sejam marcas produtivas, marcas que gerem resultado, marcas que gerem vida, marcas de fé, marcas de gratidão, marcas de generosidade, marcas de amor. Meus irmãos, eu tenho dificuldade de entender uma pessoa que fala que é de Deus e fala que tem um coração ruim. Nós cantamos domingo passado. A gente viu o grupo da Cristolândia cantando músicas que a gente conhece no nosso dia a dia. Quando eles cantam que eles são livres, tem muito mais significado do que a gente cantar. Mas porque eles passaram pelo outro lado. Mas eu, conversando com um amigo outro dia, ele usou uma ilustração muito interessante. Ele falou: Davi, eu não preciso meter a minha cabeça na parede. Eu não preciso ser insano a esse ponto para entender que a minha cabeça vai doer. Pode até ser que, se você for muito cabeça dura, pode até ser que estrague alguma coisa na parede. Mas eu tenho certeza que mesmo se você for cearense, a tua cabeça vai doer bem mais. A gente não precisa, meus queridos, passar por situações que a gente sabe que vai doer. Para eu saber que vai doer. A palavra de Deus nos desafia. O apóstolo Paulo deixa registrado isso para cada um de nós. E o desafio que eu quero que você saia com essa palavra nessa noite. Que nós possamos verdadeiramente sairmos aqui com as marcas de Cristo Jesus nas nossas vidas. Marcas que fazem diferença. Marcas que nos levam a um crescimento espiritual. Marcas das quais as pessoas olhem para nós e vejam diferença nas nossas vidas. Não marcas de sofrimento. Você não precisa ter o seu corpo dilacerado, fazer sacrifícios que todos vejam que você está se sacrificando por Deus. Não é esse tipo de sacrifício que Deus quer. A palavra de Deus fala que o tipo de sacrifício que Deus quer é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração renovado, um coração com as marcas de Cristo Jesus na tua vida. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.